Bom dia a todos. Nós estamos no domingo, 14º domingo do tempo comum. E como tenho feito nos últimos domingos, vamos também hoje comentar um pouco as leituras, especialmente a primeira leitura e o Evangelho. A temática da primeira leitura e do domingo como tal, como indica a liturgia da igreja, é exatamente essa da humildade, amor aos pobres, humildes e pequenos. Então vamos comentar um pouco a primeira leitura. Nós estamos agora podendo, aqui em Petrópolis, acredito no Rio de Janeiro, em outros lugares também, até participar da missa presencialmente, mas é sempre um número reduzido, são uma terça parte de pessoas, e naturalmente adolescentes, crianças e os mais velhos, eles têm que se cuidar para poder participar. São essas limitações, e por isso nós fazemos essa explicação do Evangelho para colocar-nos nesse clima do domingo, que é o dia do Senhor. Então a primeira leitura é do profeta Zacarias. Esse é um texto de Zacarias que aparece no Evangelho do dia do domingo de Ramos, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Triunfal em termos, porque se fosse triunfal mesmo, Jesus entraria montado num cavalo, que era o símbolo do poder dos romanos dominadores e de outros. Então esse domínio, ele não pode ser, digamos, triunfal para Jesus. É triunfal no sentido daqueles que apoiam a Jesus e até pensavam em torná-lo rei. É claro que rei Jesus é, mas o rei dos pobres e dos humildes. Então veja esse texto que é citado no Domingo de Ramos. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, num potro cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro. Anunciará paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Então, é uma leitura muito curta, mas lembra que Deus quer a paz. E essa profecia de Zacarias, ela é aplicada a Jesus. Como eu dizia, os dominadores vêm a cavalo. Jesus usa jumento. Jumento é um animal de trabalho. Quer dizer, faz parte até da família de lavradores, diríamos nós hoje, dos camponeses. Então esse animal representa uma outra maneira de servir o povo, com humildade, com mansidão, não com o domínio do poder da guerra. Por isso se diz, ele eliminará os carros de Efraim. Efraim é a mesma coisa que Israel. Então esses carros simbolizam o domínio, o poder, a guerra. Então vai acabar com a guerra, vai trazer a paz. E o Evangelho de hoje, então como sempre, neste ano, do Evangelho de Mateus. O contexto é o seguinte: Jesus, no capítulo 10 do Evangelho,
ele tinha escolhido entre os muitos discípulos que o seguiam, escolheu 12 como apóstolos. E ele os mandou a pregar. Eles deviam fazer exatamente o que Jesus fazia, mas como que abrindo o caminho para Jesus depois trazer o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, da salvação e do reino de Deus. E eles então receberam o poder de expulsar os espíritos, isto é, os demônios, tudo aquilo que torna escravo a gente. Escravo não só dos dominadores, mas também dos nossos instintos, do ódio, da inimizade, da inveja, do orgulho. E então Jesus diz assim quando eles retornam. Quando eles voltam, eles disseram, olha, até Satanás caiu do céu quando nós começamos a falar em teu nome, no nome de Jesus. E ele então se alegra. Vejam que a primeira leitura é toda cheia de alegria. Nós estamos mais confiantes agora, podendo participar da Eucaristia, da missa, com bastante limitações, mas já é possível. Então a gente não vai ficar eternamente no sofrimento, mas sempre temos esperança de alegria. Então ouçamos. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, e todos os que me escutam, nós estamos de fato num tempo de sofrimento. É muito peso em cima de nós. Dor, sofrimento, perdas de vidas, perdas de pessoas queridas, perda do emprego, dificuldade em nos sustentarmos e outros tantos dificuldade até em serem atendidos nos hospitais. Então, nesse tempo de sofrimento, parecido com o nosso, Jesus aparece como Messias Salvador. E é curioso que ele opta para atender as pessoas mais sofridas, os pobres. Aos pobres porque eles não têm garantias, uma base para se autossustentar como pessoas. Eram exploradas como nos nossos dias, passavam fome, passavam miséria, além da possibilidade de serem perseguidos pelas autoridades e até colocados na prisão porque não pagaram uma dívida, porque não tinham nada com que pagar. Era essa a situação. E vejam, Jesus, ele veio em nome de Deus. Ele nos ensinou o Pai Nosso, mas também se relaciona a Deus como Pai. Ele é o Filho unigênito, mas na sua natureza humana, ele é filho nascido de mulher, nascido da Virgem Maria.
Então é isto que, digamos, nós temos que levar em consideração. Senhor do céu e da terra. Senhor do céu e da terra. É a fé. Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. Muita gente estava rejeitando a palavra de Jesus. Eram inteligentes, doutores da lei, sumos sacerdotes, enfim, os mais grandes também da sociedade. E Jesus revela-se aos pequeninos. Quando eu digo pequeninos, não é criança apenas, mas são todas as pessoas que procuram ser como ele, manso e humilde de coração. Se colocam no seu lugar com aquela carência que todos nós temos, o pecado, algumas dificuldades que nós passamos e sofrimentos que se abatem em cima de nós, são os pequenos. Jesus escolheu a todos eles. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus não pode ajudar as pessoas que não precisam dele, orgulhosas, que não ligam, se tivesse ou não tivesse Deus, não importa, melhor que a gente não pense nele. Existem pessoas também assim em nossos tempos. Então Deus se agrada àqueles que precisam de salvação. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus, então, como que revela a sua natureza íntima, divina. Ele é filho de Maria, sim, concebido pelo Espírito Santo, mas ele é filho de Deus. Então ele louva esse Deus que se revela desta forma. Ele se revela assim também a nós, quando nós nos colocamos na posição de criaturas. Ele é o Criador do céu e da terra, limitadas, sujeitas a sofrimentos, a pandemias, à morte, a todos os sofrimentos. E ele então se agrada de revelar o seu mistério de amor. E ele convida a todos nós, a cada um de nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados. Cansados e fatigados, não só fisicamente, mas às vezes por tantas desgraças que caem em cima de nós. Fatigados sob o peso dos vossos fardos. Então esses fardos, ele imagina, aí podemos colocar o burrinho lá, o jumento, que ele é capaz de carregar cargas simplesmente enormes. Eu vi isto pessoalmente em Jerusalém. Jumentos gemendo, subindo uma ladeira e o homem lá ainda batendo para que pudesse levar a carga pesada de produtos ou outras coisas que ele ia vender na cidade. Então, fardos pesados. Agora, quem é que colocava esses fardos pesados? Quer dizer, a situação da vida. Fardos pesados. Mas esses fardos pesados, diferentemente dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, eram fardos que eles colocavam prescrições e mais mandamentos e mais mandamentos. Nós conhecemos os 10 mandamentos. E no judaísmo, aquilo foi subdividido quase em 700 pequenos mandamentos. E os fariseus diziam: nós observamos todos eles. Nós até jejuamos 2 vezes por semana. Não somos como esses outros pecadores, né? Os pobres, os incapazes de jejuar, porque já jejuavam todos os dias. Pois é. Então esses fardos são os fardos da lei. Jesus não veio para trazer mais fardos.
Ele veio para dar descanso, aliviar, salvar. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo? Se for considerado os mandamentos da lei, em vez da lei, Jesus propõe um jugo suave. É o mandamento do amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus ainda diz mais: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos amou até o ponto de dar a sua vida por nós. E aprendei de mim. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. O modelo nosso é sempre Jesus. Como é que nós vamos conhecer o que Jesus fez? Ouvindo a palavra de Deus. Os ensinamentos da igreja, a catequese, as homilias, a leitura da Bíblia que nós fazemos em casa, a meditação da palavra de Deus. Aprendei de mim. Aprender não só intelectualmente, aprender com o coração, com amor, para fazer o que Jesus fez, e ele fez sempre a vontade do Pai. Porque sou manso e humilde de coração. Jesus está falando com o coração humano. E se nós podemos dizer, com o coração de nosso Deus, que é puro amor. E vós encontrareis descanso. E insiste de novo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a mensagem de Jesus. Com toda certeza, irmãos e irmãs, nós estamos percebendo nesse retiro, nesta quarentena, nesse isolamento social, como é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Tem tantas maneiras de hoje nós ouvirmos e de lermos também a palavra de Deus e de fazermos uma oração, assim como Jesus, filho de Maria, nascido lá em Belém, mas que viveu em Nazaré no meio de um povoado muito simples. Então rezar como ele rezava ao Pai. Esta então é a mensagem do dia de hoje. Seja, quer nós estejamos numa Eucaristia, na missa, neste domingo, ou em casa, não esqueçamos isso. Deus nos ama, Deus caminha junto conosco. Como última palavra, eu queria lembrar, ontem um live que eu vi, uma partezinha, o padre Lancelotti, em São Paulo, ele dedica a vida dele toda para os pobres. Ele diz assim, eu sou um perdedor. Realmente como Jesus faz. Porque quem se coloca ao lado dos pobres, realmente vive com eles e os ajuda, como esse padre faz em São Paulo, ele está optando por quem sempre está perdendo. Mas esse perder é doar-se inteiramente ao serviço de Deus e poder também dizer, eu estou seguindo o caminho de Jesus até o final de minha vida. Que assim seja.